Olá, sejam bem-vindos, professores, ao nosso primeiro episódio Trilha Estiagem. Eu sou Josete Oana, formadora do Centro de Formação Padre José de Anchieta, e aqui ao meu lado está outra formadora. Eu sou Isamara Oana, estamos aqui juntas, somos do Centro de Formação Padre José Anchieta, CEPAM. E juntas nós pensamos esse encontro formativo. Foi pensado com todo carinho para você, professor. Apesar de nós não termos a interação, não ser ao vivo, mas nós iremos trabalhar com foco nas possibilidades pedagógicas, com abordagens práticas que possam ser adaptadas, implementadas no teu dia a dia e de forma eficaz. Tá certo? Sempre visando o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Então, em nome da professora Arlete Mendonça, nossa secretária de Estado de Educação, da professora Georgette Borges, secretária pedagógica, da professora Regina Ortiz, que é a diretora do Centro de Formação Padre José de Anchieta, onde eu e Isamara trabalhamos, e da professora Adriana Rosa, que é a gerente de formação. Nós agradecemos a dedicação de cada um de vocês e desejamos que este nosso encontro traga inspirações valiosas para enriquecer a tua prática pedagógica. Professor, você viu a nossa vinheta? É uma reflexão, é o que está acontecendo conosco. Por isso nós estamos aqui, eu pergunto a vocês, o que está acontecendo com a natureza? E aqui nós estamos com um cartaz informativo que nós temos aqui essa imagem aonde aqui nós vemos o quê? Queimadas, vemos desmatamento, os animais desolados porque estão perdendo o seu habitat. E aqui a queimada, o desmatamento, você sabia? E com as mudanças climáticas é o que levam à estiagem? E aqui nós temos duas fotos, que são fotos dos nossos municípios. Olha como é que estão. O que a ação do homem, no caso da queimada, do desmatamento. E o que é mais preocupante, professor, que a temperatura, nós sabemos que hoje pode estar 39 graus, pode estar 25 graus. Mas quando muda, quando interfere no clima, que é isso aqui, as mudanças climáticas interferem no clima, é que é preocupante. Isso é que a ação do homem, com muitas queimadas, com os desmatamentos, porque o nosso clima, ele é úmido, quente, úmido. Mas e aí agora, como é que ele está? Então, e por isso que nós estamos aqui nesse primeiro episódio, para que nós possamos, professor, estar trabalhando, dando possibilidade de como você que está, mais do que ninguém que está aí na ponta, está aí na sala de aula, nesse momento, você está com teus alunos na sala de aula? Os teus alunos estão conseguindo ir às escolas? As queimadas, o desmatamento que provocaram aqui a estiagem, estão deixando eles ir até a escola? Ou vocês estão trabalhando à distância? Então, aqui nós vamos, nesse episódio, trabalhar possibilidade de como tu pode estar atuando com teus alunos. Então, vocês viram, a partir do cartaz informativo, o quanto as causas, não é, que impactam a estiagem que estamos vivenciando neste momento em nossos municípios. Os impactos no processo de ensino e aprendizagem dessa estiagem. O que está acontecendo? Não é? Nós não podemos, muitas vezes, aquelas escolas nucleadas não estão recebendo alunos, porque os alunos não conseguem chegar até a escola. Né? O professor, muitas vezes, está com o ensino à distância. Não é? Então, nós temos várias situações
que nós estamos vivenciando. Outros, o professor é na própria comunidade, então dá sim para reunir com os nossos estudantes. Né? Então, nós tivemos aqui a secretaria, acredito que vocês já assistiram o primeiro momento, que foi a introdução sobre a repriorização do currículo, não é? Com as colegas do DEP. Então, aqui nós vamos mostrar a capa do caderno, aqui o organizador curricular. Não é? Neste caderno estão todas as áreas do conhecimento, com todos os componentes curriculares, aqui priorizando algumas habilidades que nós podemos trabalhar agora no terceiro e no quarto bimestre. Não é? Então, temos aqui o segundo, e está dentro deste caderno, né? Aqui é a área de linguagem, não é? Está na cor azul. Aqui os organizadores da área de matemática, é o terceiro. Nós temos tanto as habilidades como as possibilidades de trabalhar esta habilidade. Temos aqui o quarto, que é de ciências da natureza, não é? Esse de ciências da natureza também trabalha do mesmo modo. Tanto vai trabalhar as habilidades, como vai mostrar as possibilidades didáticas de se trabalhar estas habilidades. Aqui a área de ciências humanas, que envolve o quê? Envolve geografia e história, né? Então, a mesma questão. Aqui estão todos dentro deste que eu mostrei primeiro. E, por último, a área de ensino religioso. Ou seja, todos estão neste caderno aqui, certo? Vamos ler organizadores e metodologias para repriorização curricular, guia do professor. Isso aqui, professor, é para te ajudar neste momento tão impactante que estamos vivenciando. Agora nós vamos mostrar o nosso roteiro de trabalho para este primeiro episódio. Tá certo? Este roteiro nós vamos trabalhar o quê? No primeiro episódio, conectando saberes. Vamos trabalhar com a metodologia da sequência didática, por isso esse nome, o poder da sequência didática. Vamos dar algumas possibilidades de como trabalhar esta sequência didática com as minhas turmas, sejam elas multisseriadas, sejam elas ribeirinhas, seja ela na cidade. Nós podemos adaptar as possibilidades aqui que serão apresentadas. O nosso segundo episódio, nós iremos trabalhar com sinergia do saber, explorando procedimentos metodológicos interdisciplinares. Estaremos dando várias possibilidades interdisciplinar de como tu vai poder trabalhar. Se eu estou trabalhando, eu estou na sala de aula com meus estudantes, se eu estou trabalhando um momento à distância, como que eu posso trabalhar com eles? E o nosso terceiro episódio, nós iremos trabalhar avaliar para aprender, a magia das sequências didáticas. O que dizem os autores sobre a sequência didática? Um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores quanto pelos alunos. Isso quem diz é o Zabala, na página 18. E também é engendrado por um dispositivo que coloca os alunos diante de uma atividade a ser realizada, um projeto a fazer, um problema a resolver. Isso quem nos diz é Pirrenot, não é? Na página 33. As referências nós iremos apresentar no final desse episódio. E aí nós colocamos os dois autores e agora nós vamos para os nossos documentos oficiais. Sequência didática. O que diz a BNCC sobre a sequência didática? As propostas pedagógicas que adotam sequências didáticas orientam o trabalho com gêneros textuais,
ou orais e escritos ao longo do ano letivo, de modo a garantir a apropriação pelos alunos de capacidade de linguagem de maior complexidade. Assim, as situações de ensino são organizadas em torno de sequências de atividades que fazem parte de um processo didático maior, voltado para a realização de um projeto de comunicação ou de aprendizagem. Isso daí está na nossa BNCC 2017, na página 69. Então, como vocês estão vendo, professores, nós estamos trabalhando, nós vamos trabalhar a metodologia da sequência didática, ok? E aqui nós vamos estar mostrando para vocês várias possibilidades de como que vocês podem trabalhar. Lembrando que a sequência didática, nós começamos do mais simples e nós vamos aprofundando os nossos objetos de conhecimento. O que dizem aí, dialogando sobre a sequência didática? Como é trabalhada essa sequência didática? Observem esta gravura. Nós temos aqui, primeiro, a sequência didática vai envolver o professor e vai envolver a escola. Ok, nós já estamos trabalhando com a questão didática, não é? E a partir deste planejamento da sequência didática, nós vamos pegar o conhecimento de mundo, tanto deste professor, né, que está nos assistindo neste momento, quanto dos nossos estudantes. Aí, estes nossos estudantes irão reelaborar o conhecimento, né, que eles já trazem da vivência de mundo. Assim como também, na sequência didática vai ser apresentado esse percurso da aprendizagem, ou seja, a partir de todas as atividades que serão elaboradas, uma tem sequência na outra, não é? E ela vai aprofundando. Quais as áreas de conhecimento que iremos trabalhar? Vai depender dos nossos objetivos, do nosso objetivo geral, dos nossos objetivos específicos. Então, fiquem de olho que, na realidade, a sequência didática é um plano, sim, você vai planejando as atividades e vai aprofundando. Ela tem início, tem meio e tem fim. O que não pode faltar numa sequência didática? O tema a ser trabalhado, uma sugestão, professor, procure levar algo que chame a atenção. Se tu tem a pretensão de trabalhar determinado objeto de conhecimento, você leve algo que chame a atenção do teu aluno, para que seja um tema. Pode começar com um livro, pode começar com lendo uma história, ou com uma anedota, ou com uma parlenda, algo que seja chamativo para ele. Definição dos objetivos, que não pode faltar numa sequência didática, que a partir do conhecimento prévio que o professor tem de sua turma, ele tem clareza sobre as dificuldades desses estudantes. Portanto, é possível definir esses objetivos da sequência didática e planejar também as atividades mais adequadas para saná-las, ou pelo menos diminuir, né, consideravelmente, essas lacunas e os problemas mapeados de sua turma. Então, os objetivos são teu norte, professor. Mas eu não posso, eu vou com esses objetivos até o final? Não, se de repente houver necessidade de, no decorrer da sequência didática, você pode voltar lá aos teus objetivos, acrescentar e aprimorar. Então, os objetos de conhecimento, conforme os objetivos, conforme as tuas metas, você irá trabalhar a questão dos objetos de conhecimento, nossos antigos conteúdos. O que eu vou trabalhar? Então, eu cito bem claro aí, quais as habilidades, né, os componentes curriculares que eu irei trabalhar. Também todos estarão ligados a esses objetivos específicos, não é? A habilidade, o que eu quero alcançar com aquele meu estudante.
E o tempo de execução tem que estar bem claro. A atividade, tem atividade que você vai levar uma aula de 50 minutos, mas tem atividade que o dia todinho, ou seja, a manhã toda, né, às 3 horas a 4 horas, você vai utilizar. Ah, mas eu não estou na escola. Não tem problema. Vai esse período, se o estudante está previsto para que ele estude em casa, então será previsto atividades para desenvolver em casa, de pesquisa, na comunidade e tal. E o recurso, os materiais a serem utilizados. Conforme os objetivos, eu tenho que deixar bem claro o que eu quero alcançar com esse meu objeto de conhecimento. Qual é a habilidade? Então, o recurso tem que estar contextualizado com tudo isso e, principalmente, contextualizado com a nossa realidade, né? E o detalhamento da atividade. Aí que está o X da questão, não é? Para alcançar esses objetivos, para a aprendizagem desses objetos de conhecimento, nós temos que detalhar muito claramente, pensar nessas atividades e os exercícios possíveis que nós gostaríamos que os estudantes executassem de acordo com esse objetivo que nós traçamos, não é? E ter muito claro este nosso momento que estamos vivendo em nossa comunidade, em nossa cidade. Para que a estratégia seja efetiva, é preciso diversificar as atividades, vários tipos de atividades para alcançar aquele objetivo. Se de repente eu não alcancei com uma atividade, eu poderia alcançar com outra, mas sequenciadas de forma lógica e organizadas de maneira que fique clara a sua continuidade. E finalização da sequência, avaliação. A avaliação está intrinsecamente ligada com os meus objetivos, com meus objetos de conhecimentos, as habilidades, o meu tempo de execução, os recursos e o detalhamento da atividade. Então, essa etapa ela é muito importante, ela vai avaliar as lições aprendidas durante a implementação das atividades das sequências didáticas propostas. Jamais se deve desconsiderar essa fase, uma vez que é nela que se verifica a eficácia das ações realizadas em relação aos objetivos estabelecidos, como eu falei anteriormente. Por isso, é essencial, professor, comparar os resultados da produção final dos estudantes com a produção inicial, evidenciando as dificuldades que precisam ser superadas para aprimorar o aprendizado. Se você viu que você fez aquela atividade e você fez uma avaliação, não foi a contento, algo aconteceu. Então, preciso voltar às minhas explicações, eu vou ver as habilidades que eu estou querendo desenvolver que o meu aluno aprenda, eu vou buscar, será que foi o tempo que foi curto? Será que foi os meus recursos? Será que não foi detalhado a atividade? Que o nosso estudante pudesse entender. Então, a todo momento, professor, tu pode e deve voltar a tuas atividades, tá certo? Se não foi a contento quando você fez a avaliação. Então, os gêneros textuais, né? Iremos trabalhar com uma variedade de gêneros textuais, que é fundamental, pois torna o ensino mais envolvente e contribui para o desenvolvimento da oralidade. É papel do professor valorizar os aspectos de escritor, leitor e orador dos estudantes, além de oferecer aulas interessantes, atrativas, diversificadas e conectadas à realidade. Ou seja, aí nas imagens vocês podem perceber que nós temos vários gêneros textuais. Nós temos placas, né? Olha aí, atendimento preferencial, pare, proibido jogar lixo, tem o cartaz ali informativo, não é? Que a imagem, a criança, principalmente na primeira infância, elas observam muito a questão da leitura semiótica, não é? Que nós temos que observar também isso em sala de aula. Ela não sabe ler ainda, de repente, Coca-Cola,
não é? Ela não sabe ler o nome de um supermercado, mas no momento que ela vê a placa, ela consegue sim destacar do que está falando aquela placa. Então, é muito importante esse gênero textual. E nós não vamos trabalhar apenas o gênero textual na questão da linguagem, ou seja, da língua portuguesa. Nós tentaremos trabalhar em todas ou em quase todas as áreas do conhecimento. Professores, como vocês viram, no início nós já mostramos um cartaz informativo. Então, é esse gênero textual que nós vamos estar trabalhando com vocês, possibilidade de como vocês podem estar trabalhando com a tua turma aí, na tua escola, tá certo? Então, qual o objetivo geral do cartaz, que nós trabalharmos o cartaz informativo? É promover o desenvolvimento integral dos estudantes por meio da integração de diferentes áreas do conhecimento, estimulando a curiosidade, a criatividade e a reflexão crítica, enquanto se trabalha habilidades e competências fundamentais como leitura, escrita, raciocínio lógico e habilidades socioemocionais em um contexto que valoriza a diversidade cultural e o trabalho colaborativo. Lembrando, professor, esse é o nosso objetivo geral, mas se você for fazer na tua sala, você vai fazer os seus objetivos específicos também, ok? Então, o que nós iremos abordar? Nós trouxemos várias habilidades, iremos ler apenas 2 aqui para vocês verem o contexto em que nós iremos trabalhar. Por exemplo, vai ser com cartaz informativo e uma das habilidades que iremos trabalhar é a F04 de História, não é? Ou seja, para o 4º ano, que é a número 3. Identificar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo e discutir suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando como ponto de partida o presente, né? O que está ocorrendo com a nossa natureza, com o nosso ambiente. E aqui eu vou ler para vocês também uma outra habilidade, EF01MA21. Ler dados expressos em tabelas e gráficos de colunas simples, leitura de tabelas e de gráfico de colunas simples. Então, como vocês já viram pelas nossas habilidades aqui, que nós temos várias, mas nós só fizemos leitura de 2, é uma sequência didática interdisciplinar e que eu posso fazer com meus estudantes de 1º ano, de 2º ano, 3º ano, 4º ano, 5º ano. E isso você vai adequar de acordo com a tua turma, com o teu ano, o ano que você está ministrando aula. E você vai adequar os teus objetos de conhecimento, vai adequar as habilidades, vai pegar as habilidades, as atividades. Tá certo, professor? Então, é porque é 1º aninho, não dá para eu trabalhar sequência didática? Dá sim. Logicamente que nem sempre eu vou conseguir, numa sequência didática, envolver todos os componentes, as áreas de conhecimento, mas eu posso pegar 2, 3 componentes, sem problema nenhum. Fica a teu critério. E no cartaz informativo, o que nós vamos aprender? Aqui nós trouxemos para vocês, professores, algumas sugestões, algumas dicas. O que nós iremos aprender? A estiagem no Amazonas causa impactos severos na biodiversidade e nas comunidades locais. Junta-se às iniciativas sustentáveis e ajude a minimizar os danos a este ecossistema. Aqui nós trouxemos, você pode, agora eu pergunto de você, professor, nós trouxemos aí essa imagem da estiagem e como está aqui a parte escrita. E aí eu posso estar mostrando para o meu estudante e fazer um cartaz informativo de acordo com a realidade. E pelo que está aqui, pelo que eu acabei de ler para vocês, já dá para perceber vários objetos de conhecimento e vários componentes curriculares que eu posso estar trabalhando com a minha turma, não é mesmo?
Então, a estiagem no Amazonas pode causar diversos impactos, incluindo a navegação. Quantos barcos já não mudaram o seu trajeto? Os furos que antes, uma linguagem bem regional, que antes os barcos, as lanchas pegavam para chegar mais rápido nas cidades ou comunidades, hoje já não podem mais pegar, porque estes furos, estes lagos já estão secos, não é? Então, isso ocasiona o quê? O desabastecimento, né? Os combustíveis e o comércio também sofrem com esta estiagem, não é? A mortandade de peixes. Como é triste nós vermos os lagos, os rios secando e os peixes morrendo asfixiados, não é? E isso trazendo calamidade para a nossa região, não é? Temos aí a questão do mau cheiro, temos a questão da falta de alimentação e outras mais, como doenças, não é? Pragas que prejudicam a agricultura. Como também falamos anteriormente a questão da queimada. Apenas uma faísca pode haver um incêndio de uma proporção que nós não podemos nem imaginar. Assim como também, um dos impactos é o isolamento das cidades. Quantos dos nossos municípios já estão ficando isolados, porque nós não temos como chegar, que nossas estradas aqui são exatamente nossos rios. Então, se nós não temos como navegar, nós não temos como chegar. Muitas vezes, nós não conseguimos, só conseguimos chegar a partir de uma aeronave, não é? E isso acarreta prejuízos, porque uma aeronave é muito mais caro o trajeto do que de barco, do que de lancha, não é? Então, além disso, nós temos aí, olha as imagens que nós temos aí das mortandades. Então, nós vamos agora acessar diretamente na questão das nossas atividades, não é? Iremos iniciar com a pesquisa de campo. É uma sugestão que nós colocamos aí. Professor, quando você estava olhando a tela anterior, eu acredito que tu já estava com o teu caderninho, porque ali já dava para a gente já identificando as áreas de conhecimento e os objetos que eu quero trabalhar com a minha turma, não é verdade? Então, aqui nós já estamos dando uma sugestão de atividade, uma pesquisa de campo que você pode estar fazendo com a tua turma. Por exemplo, solicitar que os estudantes possam estar conversando com seus familiares ou com algum outro comunitário, fazendo um levantamento das possíveis causas dessa seca extrema, além de verificar quais as palavras novas usadas nesse contexto do dia a dia. E se vocês perceberem, professor, nós não estamos trabalhando, e esse é o objetivo da sequência didática, um trabalho interdisciplinar. Nós não estamos trabalhando só língua portuguesa, não é mesmo? Nós estamos trabalhando, nós vamos trabalhar matemática, história, geografia, ciências, ensino religioso, educação física. Então, aí nós já estamos dando mais possibilidades de como que tu pode estar trabalhando com esse teu estudante, com uma pesquisa de campo. A pesquisa que nós iremos agora, uma outra possibilidade, é uma outra pesquisa. Agora, uma pesquisa da evolução histórica, desta nossa seca, não é? Como que será feito? Uma outra possibilidade de atividade é também uma pesquisa, mas aqui essa pesquisa é sobre a evolução histórica da estiagem no Amazonas, nas 3 últimas décadas. Nós já temos praticamente quase 30 anos de seca, né, de estiagem. A cada ano vai prejudicando, vai aumentando os números, não é? Então, para ser considerado uma evolução histórica, nós precisamos dessas 3 décadas. Nós estamos exatamente com 28 anos, se eu não me engano. Apresentar essas informações
a evolução histórica da estiagem é, primeiro, em gráfico. Ele vai pesquisar, o nosso estudante pode pesquisar em livros, tá? Se tiver possibilidade de internet, vai fazer essa pesquisa por meio da internet, tá certo? Ou também conversar com os comunitários. Aí vai depender do seu contexto. E vai apresentar, pode ser duas possibilidades. Aqui vocês estão visualizando uma tabela. Anteriormente, você visualizou um gráfico. Então, são formas de se trabalhar a matemática, a questão dos gráficos, das tabelas, das leituras. A cada ano, seja o primeiro aninho, o segundo, o terceiro, o quarto ou quinto, você vai colocar as dificuldades conforme o objeto de conhecimento que vai ser trabalhado, ok? Você também é... Uma outra, sempre nós estamos trabalhando com pesquisa, professor, porque a pesquisa, ele faz com que o nosso estudante aguce a curiosidade e ele também se torne protagonista do seu aprendizado. Então, uma outra sugestão, uma pesquisa com os comunitários, sobre os impactos que a estiagem traz para o meio ambiente, os rios, a vegetação, mobilização social, transporte, alimentação do amazonense, a nossa alimentação, que nós já estamos sofrendo, nós já estamos sentindo escassez de algumas verduras, de algumas frutas. Aí ele pode, depois que ele fez essa pesquisa, ele pode elaborar um cartaz informativo, nós mostramos aqui um exemplo no início. Ele pode fazer seu caderno de bordo, uma folha A4, colocando essas informações mais interessantes que ele colocou na comunidade. Então, aí lembra que quando você trabalha o cartaz informativo, você vai trabalhar os textos, as figuras, pode ser desenho. Aquela criança que ainda não... a criança que ainda não está, o seu processo de alfabetização, ela ainda não está totalmente alfabetizada, ele pode colocar por meio de imagem, ok? E aí você vai trabalhar, você tem várias possibilidades de trabalhar esse cartaz informativo. Se você não está com a tua turma, esse teu estudante, ele pode estar fazendo até uma campanha na comunidade dele, na rua onde ele mora, sobre os impactos dessa estiagem que nós estamos vivendo. Contanto é que nós temos que envolver esse nosso estudante para que ele sinta, ele possa ser protagonista do seu aprendizado. Por isso que nós estamos trabalhando a sequência didática interdisciplinar e com bastante atividade de pesquisa, que nós estamos dando várias possibilidades como que ele pode pesquisar. Se ele tiver internet, como a Isamara falou, ele pode pesquisar na internet, em livros, ou ele pode fazer entrevista, contanto é que cada um vai fazer dentro das suas possibilidades. Então, vocês viram que nós demos várias possibilidades aí dentro da metodologia de sequência didática, como se planejar para fazer, desenvolver atividades hoje à distância, né, por causa do nosso contexto atual, com as nossas crianças. Nós vamos continuar nos próximos episódios com a sequência didática, mas focando em outro aspecto. Por exemplo, agora nós explicamos o que é uma sequência didática e fomos elencando algumas atividades e aprofundando essas atividades. No próximo episódio, nós vamos continuar trabalhando com procedimentos metodológicos dentro da sequência didática. Então, a Cecília Meirelles tem uma mensagem que eu também concordo com ela, que é: a educação é uma das coisas deste mundo em que acredito de maneira inabalável. Nós acreditamos que você consegue, em sua realidade, desenvolver um ótimo trabalho. Sabemos de todos os obstáculos, por isso a Secretaria está toda envolvida para ajudá-los, para apoiá-los neste momento.
nós temos aqui, vamos deixar para vocês, as referências do qual nós nos apoiamos para fazer esse trabalho com vocês e também as obras consultadas que nós vamos deixar que vocês podem depois fazer uma leitura, aprofundar para melhorar a prática pedagógica, tá certo, professor? E vamos deixar aqui 2 e-mails para caso vocês queiram maiores informações, estão à disposição de vocês, que é o e-mail do CEPAM e o e-mail da Gerência de Formação da GEFOR. Queremos agradecer em nome da secretária estadual de Educação por este momento que vocês estarem aqui conosco, tá certo? E que sabemos, como a Isamara falou, de todas as diversidades, mas tenho certeza que você, professor, você que vai fazer a diferença. Nós temos que lembrar que na dificuldade é que nós conseguimos ver realmente aquele que se sobressai, aquele que, dentro das suas possibilidades, dá continuidade ao processo. O que não podemos é cruzar os braços. E isso eu sei que nenhum de vocês fazem, vocês estão fazendo e muito. Então, nosso muito obrigada e até o nosso próximo encontro.